Visita cada vida que esteja nessa hora ali, Senhor, querendo aprender mais de Ti, sensível ao Teu Espírito para conhecer mais de Ti através da Tua palavra, onde diz, enquanto ela está sendo administrada, está havendo cura, salvação e libertação, Senhor, e nós cremos nisso, Senhor, e Teu Espírito Ele habita em nossas vidas, por isso que nós estamos aqui, Senhor, declarando que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Yeshua HaMashiach, o Deus Santo, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai amado, opera no Senhor no nosso meio, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, que sabemos, ó Pai amado, que através da Tua palavra, Senhor, o Senhor se manifesta, como o Senhor se manifestou através dos louvores, ó Pai. Nós somos muito gratos, Senhor, por sentir a Tua presença, Senhor, e ter a certeza, Senhor, que o Senhor vai, através da Tua palavra, Senhor, vai arrebentar todas as cadeias, Senhor, vai botar por terra toda investida, toda seta, Senhor. Senhor, usa, Senhor, o pregador dessa noite, Senhor, como pena de um destro escritor, Senhor, para que a Tua palavra venha reinar no nosso meio e que venha, Senhor, sentir a Tua presença, continuar sentindo a Tua presença, Senhor. Toma em Tuas mãos, ó Pai amado, o pregador, toma também cada vida, Senhor, que abra o coração, Senhor, abra a mente, Senhor, para que a Tua palavra venha entrar, venha purificar, venha renovar, e o Teu nome, Senhor, venha ser grandemente em nossas vidas, e a Tua igreja, Senhor, possa glorificar, exaltar o Teu santo nome. Por isso, Senhor, que nós estamos aqui, porque o Teu Espírito habita em nossas vidas, ó Pai. Por isso, Senhor, toma a Tua igreja, toma o pregador, continua falando, Senhor, porque sentir a Tua presença, Senhor, é muito bom, Senhor, e aprender mais de Ti é melhor ainda, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, continua no nosso meio, Senhor, continua operando, salvando, libertando, e o Teu nome, Senhor, sendo glorificado em nossas vidas. É o que nós pedimos assim, Senhor. Toma o pregador dessa noite, glorifica, exalta o Teu santo nome. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Você que está de casa também, que Deus possa estar te abençoando. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, meus irmãos. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós preparamos um estudo para a igreja. Eu falo nós porque tem o envolvimento de todo o ministério, amém, igreja? No grupo do ministério que a gente tem, né, o grupo de WhatsApp, aqui na igreja também, quando termina os cultos, quando a gente faz as reuniões, cultos de domingo mesmo, a gente ficou até a tarde, as irmãs aí, as valores, até nos perdoem, né? A gente ficou conversando, a conversa vai fluindo tanto que às vezes a gente perde até a hora um bocadinho, né? E são tantas coisas, irmãos, que têm acontecido nos nossos dias, tantos sinais, tantas maravilhas, que não tem como, né, a gente deixar de conversar e principalmente falar da palavra de Deus. E baseado nisso, baseado nos fatos e nos sinais, a gente decidiu estar trazendo algum desses sinais, estar mostrando, compartilhando com a igreja. É parte do estudo. Semana que vem a gente pretende trazer uma outra metade, amém? E a gente está baseado, né, procurei trazer aqui em Mateus 24, nós vamos ler da onde fala aqui dos princípios das dores, né, um sermão profético. Diz assim a palavra de Deus, amém? Diz assim, Mateus 24: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão poucos haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, iam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis aqui ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aqui, meus irmãos. Senhor, nós queremos te render graças, Senhor, louvores já temos entoados até aqui e já podemos sentir, Senhor, a tua presença. Nós te pedimos a tua revelação, Senhor, nos direcione na tua palavra, nos ajuda, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco, como igreja do Senhor, do teu Filho amado. Pedimos assim a tua bênção, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Graças a Deus. Meus irmãos, então nós vamos estar falando dos sinais do fim. Irmão, isso aqui não é vaidade não, tá? Eu decidi trazer apenas para ficar mais fácil, para a gente estar passando os slides, né? Porque antigamente eu falava: passa o próximo, né? E a gente vê em tantos lugares, né, as pessoas usando, por que não, né? A gente usar também para a nossa conveniência. Como a gente leu lá em Mateus 24:3, a gente lê que lá no início do sermão, né, um sermão profético, o princípio das dores. Obrigado, meu irmão. A gente vê os discípulos perguntando a Jesus: dize-nos, quando serão essas coisas? Jesus estava falando que o monte seria derrubado, né? E os discípulos em particular dizendo: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eu acredito, meus irmãos, que é uma grande pergunta que soa no coração de todos nós e principalmente no coração do mundo. Quando será o fim desse mundo? Haverá um fim? Né? O mundo ouve dizer: Jesus está voltando, mas até hoje não voltou. Ele está voltando realmente? Quais são os sinais que mostram a vinda do Senhor Jesus? E é sobre isso que a gente vai estar falando, sobre essas profecias. Quando a gente vai lendo em Mateus 24, eu não continuei a leitura, porque ela é muito extensa, Mateus 24, mas um pouquinho mais na frente, diz assim, igreja: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, nós vamos falar dessas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, para a gente começar a entender
sobre o que a gente leu, o que é a palavra da figueira, que sinais são esses, o que a palavra nos diz. Eu trouxe tipo um mapinha que reflete simbolicamente o que a palavra de Deus nos diz. Eu vou estar falando devagar para a gente entender, né? É o que diz, né? A gente não cria, a gente copia, tudo se copia, né? Então eu copiei, né, de uma apresentação de outros irmãos e fiz algumas modificações para que a gente pudesse entender de acordo com o que a gente foi lendo, amém? Então isso daqui, igreja, simboliza uma figueira, é uma árvore que está deitada, tá? É figueira, e figueira, de acordo com a Bíblia, simboliza Israel. Videira é a igreja, figueira é Israel. E a gente vê que essa árvore, aqui tem as raízes, tem algumas folhas, aqui está seco, né? Aqui tem uma plantinha que surge aqui no meio e depois tem umas plantinhas aqui, uma uva. O que isso significa? O que é figueira? Que significa Israel? O que isso está dizendo? Isso é um tempo profético, é um tempo que já aconteceu e que está para cumprir. E o que isso significa? Israel, no início da Bíblia, igreja, lá em Gênesis, lá no Adão, Israel não existia ainda. Não existia a nação de Israel, ou seja, ainda não tinha sido brotado Israel. Israel estava começando a criar suas raízes, vamos dizer, começando a se formar. Adão se formou, veio então o milênio, o primeiro milênio, né? Veio se formando as civilizações, segundo milênio. A gente não vai entrar em detalhes que isso daqui trata, os estudiosos, das dispensações, né? Dispensação do milênio da criação, dispensação da lei, dispensação de demais coisas. A gente não vai entrar nisso. Mas até que Israel, depois vem aqui, ó, em Abraão, depois de 2000 anos, desde Adão, Abraão vem, e a partir de Abraão, se os irmãos perceberem, Israel nasce. Porque a partir de Abraão é quando houve o conserto do Senhor, ou quando houve a promessa. Abraão até então é chamado pai da fé. É quando começou a promessa de que faria dele uma grande nação. Tanto é que o Senhor, quando chama ele, ó, olhe para as estrelas, vê se pode contar, olhe para a areia do mar, vê se você pode contar, farei de você uma grande nação. Então Israel brotou. Há 2000 anos, a partir do zero, em Abraão, Israel nasceu. A nação, não a nação, né? Mas Israel, o povo de Israel. E aí continuou, veio a dispensação, vieram as leis, veio o êxodo, veio toda aquela história que a gente conhece, veio o período dos reis, crônicas que a gente sabe, toda a época de Davi também está aqui no meio. Israel já existia Israel. E até que chegou no Novo Testamento, na época de Jesus. Em Jesus, meus irmãos, nós vemos que Israel secou. E o que significa para nós? Eu coloquei um asterisco. Por que Israel ficou seco aqui? Ele parece que desapareceu. Porque o que acontece? Biblicamente falando, nós não tínhamos direito à salvação. Nós somos gentios, né? Nós não somos da descendência de Israel. Teoricamente, ou biblicamente falando, a salvação era para o povo de Israel, a nação de Israel. Só que eles rejeitaram essa tão grandiosa salvação. Eles recusaram Jesus, crucificaram o Senhor. Crucificaram, rejeitaram Jesus, rejeitaram a tão preciosa projeto de salvação. Isso daqui, esse asterisco, quando Israel secou, morreu, está escrito lá em Mateus 23, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Ou seja, era uma profecia de que Israel estava morrendo. Por ter recusado Jesus, era uma profecia que estava dizendo: olha só, a casa de vocês vai ficar deserta, vocês vão morrer agora, profeticamente. Porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Então Israel, meu irmão, aqui na época de Jesus, Israel morreu, secou. A casa dele parou de ser vazia. E quem passou a ter acesso à salvação?
Quem passou a ter direito à eternidade, o projeto de salvação? A videira. Está aqui fraquinho. É a igreja. Somos nós. Nós somos a videira de Cristo. Amém, igreja? E nós estamos enxertados. A videira está enxertada nessa árvore, que é o Senhor Jesus, que é Israel. Sem a história de Israel, nós não existiríamos. Amém? Então, a videira é uma planta frágil. Ela não tem uma história, ela não consegue sobreviver, né? Se você for pegar uma plantinha de uva, ela fica pendurada, tem que ter aqueles arames, né? É de um caule fino, frágil, e ela precisa se suportar em algo. Nós, como igreja do Senhor, estamos suportados, meus irmãos, no projeto de salvação de Israel, ao qual nós passamos a ter acesso e fomos enxertados nesse projeto. Então, a partir de Jesus, meus irmãos, nós entramos nesse projeto de salvação. Israel, teoricamente, deixou de ser a tão preciosa, né, coroa, vamos dizer assim, de Deus, e passamos a fazer parte desse projeto. Jesus morreu, foi crucificado, passaram-se então, desde a morte de Jesus, 2000 anos, e estamos aqui nós hoje, 2020 anos depois da morte de Cristo. E nós vemos que Israel voltou a brotar. Só que isso voltou a brotar, meus irmãos, lá em 1948. A figueira Israel brotou em 1948. O que é isso? Israel voltou a ser nação. Israel, em 1948, teve um conselho lá da ONU, né, se não me engano. Israel voltou a ser uma nação, voltou a ser um país. Ou seja, aqui perto do ano 2000, simbolicamente, voltou a existir. E junto com Israel, né, a videira, nós estamos próximos, meu irmão, do arrebatamento. Nós somos esse cachinho aqui de uva, a videira, a qual o Senhor virá nos colher, nos buscar para essa eternidade. Amém? E o que o Senhor, né, tratando aqui a gente falou aqui de um passado muito rápido, passamos aqui de uma forma aqui rapidamente, mas o que nos importa, meu irmão, é esse pedacinho aqui, é esse final, é o que nós estamos vivendo hoje. O que está acontecendo dos nossos dias que antecedem o arrebatamento da igreja? E aí a gente precisa focar nesse tempo, né? Focar quais são os sinais. E a palavra de Deus nos diz, em Mateus 24, diz: os discípulos perguntaram, dize-nos, quando serão essas coisas? O que vai acontecer? Os discípulos perguntaram para Jesus: o que vai acontecer no mundo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo para que a igreja seja arrebatada? E aí a gente vai começar a entrar justamente nesses sinais. Um primeiro deles que a gente leu, fala o Senhor dando uma resposta para ele. Foi o primeiro: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus estava querendo advertir eles que viria tempos, nos últimos dias, tempos onde seriam enganados. A igreja seria enganada de alguma forma. Alguma coisa viria nos nossos dias para tentar nos enganar. E isso daqui, meu irmão, eu coloquei algumas fotos, meus irmãos me perdoem, mas é o nosso dia a dia. Coisas no nosso dia a dia para tentar nos enganar. O que é isso? Falsos mestres, falsos pastores que pregam a palavra por negócio. Vidas querendo a salvação, pensando na vida eterna, e falsos pastores pensando em dinheiro. Aqui é uma igreja, meus irmãos, não importa para a gente qual é o nome da igreja, um carro entrando no meio do salão da igreja, né? Alguma das coisas que a gente tem conversado, tem visto, e as pessoas, né, tocando no carro como se fosse algo que eles receberiam a bênção, né, de ser bem sucedido nessa terra, bem promovido. Ou seja, são falsos profetas, homens, lobos, vestidos de ovelha. E isso tudo, meus irmãos, tem acontecido nos nossos dias ou não tem? A todo tempo, a todo instante. Outros sinais: água ungida por Moisés, igrejas vendendo a variados preços o copo. Nem Moisés mais existe, que água é essa?
estão vendendo álcool ungido em gel por R$ 500 e aí assim por diante, dizendo: olha, Deus quer te proteger do coronavírus. O que falta para você é fé, ousadia e um pequeno sacrifício, dando dinheiro para os falsos mestres. Isso, meus irmãos, é para nos enganar. A nossa fé não precisa estar baseada em nada físico. A nossa fé é única e exclusivamente em Deus. A nossa fé é no Salvador. Que outros sinais aconteceriam para tentar nos enganar? Casamentos de homossexuais dentro de igreja, meu irmão. Eu até pensei 2 vezes em colocar isso, a imagem às vezes é um pouco forte, mas é o nosso dia. Igrejas se formando. E tem levado pessoas à confusão, ao engano. Olha, acautelai-vos. Essa foi uma das respostas de Jesus para os discípulos. Olha, vocês precisam ter cuidado, que ninguém vos engane. Ou seja, vão ter pessoas para tentar nos enganar, para tentar nos tirar a salvação. Mulheres e homens com homens se casando nesses dias. Erradíssimo, erradíssimo, meus irmãos. Política dentro de igreja, né? A gente vê igrejas, pastores usando de púlpitos para manipular o povo na intenção de serem bem favorecidos, né? Outro sinal que a gente vê, que Jesus disse, né? Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Eu vou procurar ser breve nesses primeiros sinais, que o que mais nos importa são coisas que têm acontecido mais a todo tempo agora nesses últimos dias, amém? Então aqui é somente um caso. A gente conhece esse camarada, é o Henry Cristo. Ele, aqui no Brasil, ele se disse o Cristo, né, encarnado, seja lá o que for, e ele se disse o Cristo, ou seja, eu sou o Cristo, e enganarão muitos, né, virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo. No Brasil, eu só conheço ele, né, eu não sei se tem mais aqui no Brasil, mas eu estava dando uma pesquisada, uma lida. Em diversos países, meus irmãos, lá fora, tem camaradas como esse, dizendo que é o Cristo. Não, eu sou o Cristo, confie em mim, eu sou uma transfiguração de Jesus, ou eu sou uma encarnação. Balela, meus irmãos, virão muitos, virão em meu nome dizendo, muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo. Ele é só um dos exemplos que tem acontecido aqui no Brasil, né? Outro sinal: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Quantas guerras nós temos ouvido falar? Se fosse começar a falar de tantas guerras, né? Mas uma das que mais tem chamado a atenção, né? O que Trump estava fazendo com Coreia do Norte. Aqui a gente colocou uma bandeira aqui, lá no Irã, né? A gente tem visto o que tem acontecido lá no Irã. Agora os Estados Unidos atacou um grande cientista lá do Irã para tentar acabar com os estudos científicos de bomba atômica. Mataram um dos generais há pouco tempo de lá também. Então tudo isso são rumores, né? A gente fica ouvindo: olha, vai vir rumor de guerra, vai, não vai, o Irã agora vai se levantar, não vai. Só que em paralelo existem diversas guerras acontecendo também no mundo e que de repente a mídia não noticia. Mas aqui são somente alguns dos casos dos países que tem, né? Principalmente guerras étnicas, né? Entre eles lá mesmo. A gente vê um dos grandes sinais também, que se levantaria nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos e terremotos em vários lugares. As fomes, meus irmãos, né? A gente sabe que a gente é um país terceiro mundo, né? Tem a África, que é um país que a gente sabe grande parte dos países passa por uma necessidade imensa, mas não é noticiado de uma forma tão grande. Esse coronavírus, as pestes, né? Coronavírus, nuvem de gafanhotos, eu não coloquei aqui para não ficar tão extenso, mas vírus da dengue, que já sofreu várias mutações, dengue 1, dengue 2, hemorrágica, zika, chikungunya, vaca louca, essas coisas que já vieram no passado, mas tantas coisas mais têm vindo nos nossos dias. O irmão Roberto me passou um zap antes de eu vir para a igreja. Esse vírus aqui já está sofrendo mutação, atacando pessoas lá na Índia, acontecendo outras coisas diferentes, né? E a gente tem visto, esses sinais estão acontecendo nos nossos dias. Sabe, algumas organizações dizem que haverá grandes fomes
grande fome nos próximos meses ou no próximo ano por conta do coronavírus. Quantas pessoas perderam emprego? Quantas pessoas, né, estão recebendo ou receberam auxílio? Não é só no Brasil não, igreja, no mundo. O mundo entrou no colapso. O governo tendo que investir bilhões, trilhões. Os Estados Unidos investiram não sei quantos trilhões na economia deles e vão ter que investir mais. Ou seja, pessoas com fome, terremotos, meus irmãos. Eu queria colocar todas as notícias que têm acontecido nesses últimos dias, mas a gente tem tido terremoto até no Brasil, que não deveria ter, e temos tido. Esses são alguns dos sinais que a gente já conhece, isso é notório, a igreja conhece, mas tem outros que eu acredito que o Senhor quer nos chamar a atenção nessa noite. Eu coloquei esse gráficozinho, não é nada demais, mas é só uma comparação. Olha, no início dos séculos e a quantidade de terremotos nos séculos, É claro que nessa época não existia tanto equipamento, para se diagnosticar, mas olha a quantidade de terremotos que tem acontecido nos nossos dias, isso até 97, mas de 97 para cá, quantos terremotos têm acontecido? Nas últimas semanas já aconteceram vários já, E aí, lá em Mateus 8, diz assim: mas todas estas coisas são o princípio de dores. É só o princípio, está só começando. E vai vir mais coisas nos nossos dias. Que coisas são essas? Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão e serem odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso vai acontecer, meus irmãos, está escrito. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Já tem falsos profetas? Muitos, já tem enganado a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quantas vidas a gente tem visto se esfriar na presença de Deus? Vidas se esfriando. Vidas que às vezes foram criadas na presença do Senhor, deixando a igreja, indo para o mundo. Pastores deixando a presença do Senhor por se multiplicar a iniquidade. O amor se esfriando. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, aleluia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Continuando aqui, em Mateus 24, diz que quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Esse estudo precisaria ser até mais aprofundado, em concordância com o livro de Daniel, mas para resumir, meus irmãos, quando a Bíblia fala, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, isso daqui está tipificando o anticristo. Então, quando vocês verem a abominação da desolação, o anticristo de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, o lugar santo a gente sabe que ainda é Jerusalém. Lá é o grande foco do mundo, a gente sabe disso. Lá é onde o mundo espiritual, se a gente pode dizer, onde acontecem todas as coisas. E é onde tem acontecido diversos sinais também. E quando nós vermos a abominação da desolação, o anticristo, lá no lugar santo, em Jerusalém, lá no Monte Moriá, onde tem aquela mesquita, mas que deve ser construída ainda no terceiro templo, quem lê, entenda. Eu não coloquei aqui o versículo, mas diz: quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fugiram para os montes, ele vai nos dizendo, a Bíblia, que nós devemos observar isso, que isso será o sinal do fim, o grande sinal do fim. E aí eu quis voltar. Está muito rápido, meus irmãos. Está embolado, amém? Se estiver embolado, os irmãos podem falar, amém? Estou tentando ser prático, ser breve assim nas informações, porque a Bíblia é tão rica, amém, igreja? A Bíblia é tão maravilhosa, a gente vai lendo, na verdade é tudo atual, é tudo coisa que está acontecendo nos nossos dias. E aí eu voltei lá de novo na árvorezinha, porque, como eu disse, nós seremos arrebatados aqui. Quando Israel voltou à ser nação em 1948, diz que uma pessoa, como diz no Salmo, a vida é entre 70 e 80 anos, mais ou menos, como dizem Salmos.
E se nós formos considerar 1948 e mais 70, mais 80 anos, estariam nos nossos dias mais ou menos, né? Entre 2018 até 2028 mais ou menos. E aí você pode perguntar, mas irmão Leandro, você está querendo dizer que a volta do Senhor é uma data dessa certa? Não, não é. Mas cabe a gente observar que existe um período profético que a gente precisa observar. E será nesse período profético que a gente tem que atentar mais aos sinais. Nós seremos arrebatados nesse período. Nós herdaremos as bodas junto com o Senhor Jesus. Nós, depois de sermos arrebatados, nós ficaremos 7 anos com o Senhor. Durante esse período, a igreja não estará mais aqui, esse período em branco. E serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. E o que eu quis trazer aqui, meus irmãos, é a respeito disso daqui, ó, o anticristo. E aí tem igrejas que não gostam nem de falar nesse nome. Tem igrejas que não gostam nem que você pregue. Fala, não fale sobre o anticristo. Não pode falar nem no nome dele, o que ele significa, quem ele é. Mas ele, o que tem acontecido ao redor do anticristo, as coisas que tem que acontecer são atuais também. Por quê? Porque quando nós formos arrebatados, meus irmãos, tudo tem que estar pronto para ele assumir. A igreja vai subir e o anticristo assume o mundo. E aí nós estaremos 7 anos na eternidade com o Senhor. Os primeiros 3 anos e meio será de paz. Ele vai vir enganando a todos. Não, está tudo bem, o mundo vai estar num colapso, num caos, mas ele vai tentar trazer paz. E depois os 3 anos e meio posteriores será de grande tribulação, e principalmente para Israel. E aí depois disso, ao final aqui eu não coloquei, a igreja vai voltar com o Senhor Jesus para buscar Israel. Israel não vai ter sido arrebatado junto com a igreja, mas nós vamos voltar depois de 7 anos para levar Israel junto com o Senhor, amém? E aí, meu irmão, qual é o sinal? O que tem acontecido? Né? Porque o que chama atenção não é somente os sinais da igreja, mas os sinais que tem preparado esse camarada. O que tem acontecido para que esse camarada chegue ao mundo? Ele já está ao mundo? As coisas para ele assumir o mundo já estão acontecendo? E é isso que a gente vai entrar agora, porque também são sinais para nós, como igreja, saber que nós estamos perto das grandes bodas do Cordeiro. Né? Eu coloquei ali sinais. Eu estava assistindo uma live hoje, até conversando com o pastor, que os sinais da volta de Cristo, né? Os sinais do fim, o pastor colocou muito bem, muito interessante. Eles são como ingredientes de um bolo, né? Para que ele assuma o mundo, ele não pode assumir o mundo de repente. Ele não vai vir de repente. Não vão acontecer coisas assim catastróficas de repente. Mas está sendo preparado o governo dele. Está sendo preparado para que ele assuma o mundo. Então, pequenos sinais ou grandes sinais, como ingrediente de bolo, pouco a pouco, meus irmãos, tem sido colocado na mesa. Ou seja, tem sido preparado. Você não pode, quando você vai preparar um bolo, né? Eu vou pegar o ovo, né? Você bate o ovo, bota lá, esqueci a farinha, vou lá no mercado comprar farinha. Aí você vai lá comprar farinha, volta com a farinha para casa. Aí você joga a farinha. Esqueci o açúcar. Aí você vai no mercado. Não, você não faz isso. Você prepara todas as coisas. É colocado à mesa. Você prepara tudo para que depois você bata, faça o bolo e asse ele. Então todas as coisas têm que estar prontas à mesa para que ele assuma. E que coisas são essas? Algumas das que nós temos visto, né, comentado, conversado e temos observado. Um deles é o Pix. E aí você pode falar, poxa, isso é coisa de bitolado, isso é coisa de crente bitolado, né? Pix, coisa de maluco, me perdoa a expressão, mas não é não, igreja. Pix, a igreja deve ter ouvido falar, foi implementado no mês passado, dia 16 de novembro, é uma nova forma de fazer pagamentos, né? Antigamente, a gente tinha o TED, o DOC, para fazer transferência, mas é um novo jeito de pagar ou transferir. Ele é instantâneo, é fácil e é a qualquer hora do dia, né? Você usa um QR Code e você precisa de uma chave, que pode ser o número do seu celular, CPF, e-mail. E aí você vai perguntar, o Pix então
O Pix é a marca da besta, né? Não, não é a marca da besta. Não é ainda um grande sinal, mas é dois ingredientes. Né? Você pode ver que Pix, se você ler ao contrário, significa chip. Você vê que o símbolozinho do Pix é um símbolo de um chip. Símbolo de um chip. Pix vem de pixel, né? Vem do marketing digital. Quando você faz uma transação, tipifica isso. E aí o Pix é justamente isso. São transações digitais. A gente não quer se ater o que o Pix é, mas o que está por trás disso. E aí você cria uma chave, algumas pessoas já devem ter criado. E para que serve o Pix, né? De agora em diante, se você quiser comprar um pão, tomar um café numa padaria, qualquer coisa, o estabelecimento vai ter um QR Code e você não precisa mais usar dinheiro. Você pode, com seu celular, basta apontar sua câmera e você pagar a sua conta. Mas existem os QR Codes estáticos e dinâmicos. E para cada caso vai ser um caso. Se for um preço fixo, vai ter um QR Code estático. Se for um valor variável, vai ser o QR Code dinâmico, ou seja, vai estar mudando esse valor. Você vai só precisar de usar uma chave do endereçamento e faz o pagamento online instantaneamente. Eu coloquei aqui só para a gente entender, mas isso não interessa muito para a gente. Mas a facilidade que o Pix está trazendo, isso é importante. Olha, o TED, quando a gente faz um TED lá no banco, né, quando vai lá no banco ou faz no celular, a efetivação dele é em até 1 hora. O DOC leva 24 horas. O Pix, meus irmãos, só leva 10 segundos. É muito rápido. O limite de horário do TED é até às 17 horas. Esse daqui, o DOC, pode funcionar até às 22. Se você tentar fazer um DOC 22 em 1, já não vai mais. O banco não aceita. Se você entrar no seu aplicativo, no Itaú, Caixa, seja o que for no seu celular, tenta fazer uma transferência DOC ou TED depois das 10. Não vai. Né? Mas no Pix não há limite de horário. Existe valor para o TED? Não. De transferência, né? Para o DOC, até quase R$5.000. Para o Pix, ilimitado. Conta bancária, você não necessariamente precisa ter uma conta bancária. E a tarifa? O TED tem, o DOC você paga uma tarifa, o TED você paga, mas no Pix você não precisa pagar. Então essa tabela é só para a gente entender a facilidade que está vindo. O Pix está vindo para facilitar o nosso dia a dia, para ser mais prático. O dia a dia é corrido, a gente precisa pagar as coisas mais rápido, mais prático, mais fácil, e está vindo para isso. Mas por trás dele, meus irmãos, por trás dele existe algo sendo preparado e que a gente precisa tomar atenção. E qual é a atenção que tem por trás do Pix? Qual é a intenção? Qual é o sinal? Tudo tem sido levado para que o dinheiro, meus irmãos, aos poucos, pouco a pouco, comece a parar de circular. Já foi noticiado por alguns bancos, Banco do Brasil, Banco Bradesco, que ao longo dos anos eles vão começar a diminuir o número de caixas. O Banco do Brasil era até 2020 e pouco, 25, 28, vai acabar todos os bancos do Brasil, todas as caixas, não vai existir mais, vai ser tudo digital, não vai existir mais, eu quero ir numa agência, não existe, vai acabar esse negócio de você ir no banco, pegar fila, porta, vai acabar com isso. Os bancos, a intenção deles é tornar tudo digital. O mundo está caminhando para uma moeda digital. A gente já tem visto tantas coisas digitais. Isso daqui é o Bitcoin, isso aqui é o Google Pay. Você pode pagar as coisas, o seu cartão de débito, crédito, agora está dentro do seu celular. Você encosta o seu celular numa maquininha e você paga. Hoje em dia já existe também o PicPay, que é um aplicativo que você paga, é um dinheiro, vamos dizer, digital. Você consegue comprar e vender também, né? Você tem saldo para comprar e vender coisas. Supermercados começando a ser criados, onde você compra, você passa os produtos e automaticamente ele já debita da tua conta, sem você gastar nenhum centavo, tendo que tirar dinheiro para pagar. Você não precisa tirar o dinheiro em mãos, né, o papel para pagar nada, e nem vai ter ninguém, né, vai ter pessoas somente para auxiliar. A gente viu, né, conversando, o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora em novembro, olha, ele disse que o Brasil em breve emitirá o real digital.
A intenção do governo brasileiro, meus irmãos, é em breve, em 2021 já está sendo preparado, mas em 2022, possivelmente, é que exista o real digital, uma moeda digital. Não vai existir daqui a pouco tempo o papel, dinheiro papel, mesmo porque custa caro. Eu coloquei aqui uma figura da nota de R$200, né? Foi fabricada há pouco tempo, até foi emitida, nem sabia, eu só fiquei sabendo quando eu vi a nota, né? Mas para você produzir dinheiro, você gasta dinheiro, é caro. Para produzir uma nota, teve que ter o design, o layout, a aprovação, a Casa da Moeda fabrica, gasta horas, hora trabalhada, maquinário, papel. Para você produzir papel, dinheiro, você gasta dinheiro. E quais são as consequências também de ter dinheiro em papel? A gente tem visto nos últimos dias, isso aqui é o assalto que teve lá em Criciúma, no sul, né? Os assaltantes, mega assalto, coisa de cenas de filme, né? Usaram pessoas para assaltar bancos, explodiram lá dinheiro para espalhar. Isso aqui foi semana passada em Belford Roxo aqui, irmãos, pertinho, em Belford Roxo, explodiram uma agência da Caixa. Ou seja, o dinheiro, né? Os assaltantes estão continuam nos assaltar, né? Leva celular, essas coisas e carro. Mas você percebe a quantidade, como tem aumentado o número de assaltos, agências bancárias. Então o governo, ele está de olho em acabar realmente com dinheiro em papel. Porque quando você transformar o papel em digital, como é que esses camaradas vão assaltar uma agência? Nem vai mais existir agência. Não vai existir papel em dinheiro. Como é que vai ter assalto? Não vai existir. Não vai existir mais o gasto para se fabricar dinheiro. Vai ser tudo digital. Outros sinais aqui acompanhando. Isso é tudo uma base, meus irmãos. É tudo algo que está sendo, vamos dizer assim, criado, né, ou manipulado. É delicado a gente dizer, é muito delicado, presta atenção, a gente dizer que o coronavírus foi algo criado. A gente não quer dizer isso, né? Mas profeticamente, meus irmãos, o Senhor tem um controle de tudo, amém? Deus tem um controle de todas as coisas, e é isso que nos importa. Deus é um Deus que comanda o universo, o mundo. E se o coronavírus veio, porque Deus sabia, Deus permitiu, e assim está acontecendo para que se cumpra profeticamente os dias que antecedem a volta do Filho dele. E o que a gente tem observado nessa época de pandemia? Olha, use máscara, é obrigatório, mantenha a distância. Ou seja, uma nova forma de você manipular a sociedade. Você não entra no supermercado, você não entra no banco. Tenta entrar no banco sem máscara. Tenta entrar no metrô esse dia até andei, tinha até um outro só, mas você não entra, fica um guardinha lá, você não pode entrar. É uma base que está sendo criada para que comece a vir a manipulação de tudo por trás disso do anticristo. E aonde que a gente quer chegar? Na pandemia, a gente está sendo obrigado a ter distância, distanciamento social, longe um do outro, usando máscara, sem tocar nas coisas. E o que vai vir depois disso? Olha o que aconteceu, meus irmãos. Aqui, olha, 29 de setembro, novo sistema da Amazon permite pagamento a partir do reconhecimento das mãos. Você não precisa tocar, igual no banco, você coloca lá a sua digital. Você não precisa colocar o seu rosto, sua digital. Você só coloca a sua palma da mão distanciada, olha, em concordância com a pandemia, sem tocar, para evitar toque, isolamento social, mas somente com o reconhecimento das mãos será possível fazer pagamento. A Amazon, para quem não sabe, é uma grande varejista aqui do mundo ocidental, né? Lá do oriental é o Alibaba, né? Alibaba, grande varejista. E do lado de cá é a Amazon, né? Americana. E olha o que os camaradas estão criando. Estão criando um sistema para que nós possamos passar a pagar as coisas com o reconhecimento das mãos. E fica aqui a pergunta: isso daqui, meus irmãos, para virar para um sinal, será um estalo de dedos. Tudo está sendo preparado. Olha o que está escrito em Apocalipse 13.
e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas. Meu irmão, o que está acontecendo nos nossos dias é uma preparação para que o anticristo governe. Nós não temos percebido, ou melhor, a igreja tem percebido, mas o mundo não tem percebido que a pandemia, o dinheiro digital, isso aqui só vai acontecer quando o dinheiro deixar de existir. Você não precisa mais pagar com dinheiro. Mas quando passar a existir o dinheiro digital e acabar, que já está começando a acontecer, a pandemia está nos forçando a evitar tocar as coisas, e a tecnologia avançando de uma forma terrível, será depois, meu irmão, somente um passo para que seja colocado um sinal na mão. E aí, tudo está sendo preparado para que o anticristo, ele chegue nos nossos dias. E isso nos importa. Nos importa por quê? Porque nós estaremos aqui quando o anticristo assumir? Não. A igreja não estará mais aqui. A igreja já vai ter sido arrebatada. Quando o anticristo assumir o governo, isso que nos importa, amém, igreja? Quando o anticristo assumir o governo dessa terra, nós, a igreja do Senhor, já teremos sido arrebatados. Mas por que nos importa? Porque são os sinais do arrebatamento, são os sinais que estão acontecendo antes do anticristo assumir. E ele continua, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Ou seja, tudo está movendo de uma forma espantosa, muito rápida. Há um detalhe. Essa semana a gente conversando, a gente assistiu uma live e outra notícia que saiu na China, como foi falado, né? A grande varejista é o Alibaba, não sei como é que se pronuncia. E o que está acontecendo na China? Para você acessar qualquer lugar, você só consegue acessar se você mostrar o seu celular. Eu quero ir no banco. Você só entra no banco mostrando o seu celular. E aí existe um aplicativo em conjunto com a Alibaba, que é a grande varejista, 900 milhões de chineses têm esse aplicativo no celular. É quase a população da China, né, que tem 1 bilhão e 300 milhões. 1 bilhão e 300 milhões, né? E aí, para você acessar, você apresenta o aplicativo Alibaba, e ali vai ter um QR Code, né? E ali existe um sinal, um código de cor. Se tiver verde, você pode entrar. Se tiver amarelo, é porque você teve um contato perto de alguém. E como é que eles fazem isso? O governo chinês, por meio de GPS, por meio da tecnologia, eles conseguem, pelo manuseio de dados, saber se você esteve perto do celular do Beto. Se a Bianca, por exemplo, esteve perto do Beto, o Beto teve Covid semana passada. Então, quem tiver passar perto do Beto, no meu celular que tem GPS, se eu passar perto dele, o sistema chinês consegue acusar que eu estive perto do Beto. Se eu estive muito próximo, é vermelho. Eu não posso entrar em lugar nenhum. Eles estão controlando sim. Se eu estive a alguns metros do Beto, é notícia, meus irmãos. Saiu essa semana. É real. Só não deu tempo de colocar. É real. Está acontecendo na China. E na China a gente sabe, pelo comunismo, a forma como eles governam, eles têm controle absoluto sobre a população. Está sendo controlado. A população está sendo controlada. Nós estamos sendo realmente, literalmente, sendo encaminhados, meus irmãos. Está vindo a vacina. A vacina vai ser da mesma forma. Você só vai poder entrar se você tiver apresentar a sua vacina, né? Eu estou participando de um processo seletivo numa outra empresa. Eu tive que apresentar minha caderneta de vacina, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. E aí você começa, na hora eu não entendi nada, eu falei, caramba, apresentar a caderneta de vacina. Mas a ficha começa a cair. Daqui a pouco, eles vão exigir, eu falei, olha, você tomou a vacina? Você vai ter que apresentar, ou no seu celular, de alguma forma, vai ter esse controle. E aí é como a máscara, você só entra, você só faz as coisas se você tiver um sinal. Você só vai passar a poder comprar e vender se você tiver um sinal na mão direita ou nas suas testas. O mundo, igreja,
está sendo preparado. E o que importa para a gente é que esses sinais estão acontecendo, o anticristo vai governar, mas antes dele assumir, nós seremos arrebatados, amém? Aqui fala de um acontecimento que tem a gente sabe, né, nos Estados Unidos, o Trump, ele tem feito um acordo de paz com Israel, intermediando lá com o Bahrein e os Emirados Árabes, e para quem não sabe, esse acordo significa Acordo de Abraão. Existe já até uma moeda que já foi desenhada, essa é a moeda que está sendo desenhada para esse acordo, né, que é a bandeira de Israel, a bandeira dos Emirados Árabes. Aqui eles dizem que é a cidade lá de Israel, onde fica Tel Aviv, Jerusalém também, a cidade principal dos Emirados Árabes. Aqui são as inscrições, né, na língua hebraica lá, também o aramaico, seja lá o que for a língua deles, né? E aqui em inglês, porque os Estados Unidos estão intermediando. Isso aqui é o símbolo lá dos Estados Unidos, né? O brasão que fica lá dos Estados Unidos, da presidência da República, lá dos Trump. Então está sendo feito um acordo chamado Acordo de Abraão, no verso da moeda, né? Tem alguns sinais aqui que tem tipificando também. Para quê? Para um acordo de paz. É necessário que exista um acordo de paz entre Israel, um sinal que tem acontecido. Os israelitas, os judeus, já estão começando a poder acessar a região onde fica a mesquita, onde fica o Monte Moriá. Era proibido, né? No passado, aquela região era dos judeus. Hoje eles não podem ter acesso, mas pelo acordo de paz que está sendo intermediado, eles já estão começando a poder acessar. E o que significa para a gente? Meus irmãos, significa que o acordo de paz está sendo intermediado para que justamente o anticristo também governe. Ele que vai por trás disso tudo, ele já está presente, ele também está ajudando a intermediar isso tudo, né? E aí, voltando de novo ao que a gente estava falando de Israel. Israel viveu, morreu, deixou de ser uma nação, foi espalhado em todo mundo, voltou a ser nação. A igreja vai ser arrebatada quando essas coisas começarem a acontecer. E tudo, meus irmãos, de novo, está sendo preparado como grandes ingredientes para que a igreja seja arrebatada. O anticristo entrando em ação quando a igreja for arrebatada, os sinais acontecendo. E aí a gente vai trazer, a gente já termina aqui esse estudo, é breve, né? No próximo estudo, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, por que isso implica, por que isso é tão importante para a gente como igreja, por que a eleição ainda não se findou, né? E essa eleição, o resultado da eleição está associado a um sinal que vai acontecer na semana que vem, um alinhamento de Júpiter e Saturno, uma chuva de meteoros, eclipse solar. O que isso tem a ver? O que tem a ver com os Estados Unidos, com as eleições americanas? Tem tudo a ver, meus irmãos, tudo profético, sabe? Fala do Sol se convertendo em trevas. Já houve alguns eclipses solares e lunares esse ano, e vai existir um outro agora, as luas vermelhas. A gente vai falar o significado de cada disso. São sinais proféticos. O Senhor disse que quando essas coisas, olha que interessante, igreja, tudo isso que a gente passou são sinais terrenos, amém? A vacina, o coronavírus, o Pix, a moeda digital, são coisas do nosso dia a dia, são coisas terrenas. Mas o Senhor disse assim: quando essas coisas começarem a acontecer, olhar, levantai as vossas cabeças, olhai para o céu. Nós precisamos também olhar para o céu, para os astros, porque mostram sinais da volta do Senhor. E é isso que a gente vai fazer na semana que vem. Nós vamos estudar, ver o que está se dizendo, né? Esses eclipses, luas, eclipse solar que aconteceu vários esse ano, o que tem a ver? As eleições que está para acontecer na semana que vem, um grande acontecimento. Meus irmãos, a gente começa a ler sobre essas coisas e como isso está associado com a volta do Senhor Jesus. São sinais proféticos que de repente o mundo diz que isso é loucura, mas como está escrito em 1 Coríntios 1:8,